Nós vamos ler a palavra de Deus. No livro de Atos, a gente tem conversado sobre o livro de Atos e nós vamos ler dois textos do livro de Atos. Um texto que já foi lido, parte dele já foi lido, parte não, já foi lido pelo Liberato, e outra parte que fala sobre o mesmo contexto. Só estou esperando aqui o tablet funcionar aqui para eu pegar aqui os meus pontos. Capítulo 2. Princípio. Capítulo 2, a partir do versículo 42, nós vamos então... Só um pouquinho. Não está me obedecendo. Acho que não está me obedecendo. Capítulo 2, a partir do versículo 42 e 47. E depois nós vamos ler o capítulo 4, a partir do versículo 32. Vamos então ler a palavra do Senhor. Diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. No capítulo 4, continua assim: Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Que Deus abençoe a sua palavra, digna em nosso coração, que produza frutos de arrependimento em nós. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de te adorar, glorificar o teu nome juntos como comunidade. Deus, tu conheces, Senhor Deus, cada coração aqui. Tu sabes, ó Deus, do desejo de cada um, ó Deus, em te servir, em adorar o seu nome, em viver
a tua palavra. Por isso, Senhor Deus, nós te agradecemos muito, porque a tua graça ela é imensurável e a gente tem a oportunidade nesse país de estarmos nesse lugar para juntos conversarmos sobre as coisas concernentes à tua causa, à tua obra e sentirmos a tua presença entre nós e em nós. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor incondicional por nós. Ajuda-nos como igreja a sermos igreja. Que o Senhor nos dê essa capacidade, à medida, Senhor, que nós olharmos para o Senhor e olharmos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nós e que o Senhor ainda há de fazer. Nós oramos, agradecidos e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Certa vez eu fui convidado para pregar numa igreja de São Paulo, uma igreja muito famosa, e eu fui convidado para pregar não na igreja, mas na congregação da igreja. E a congregação da igreja ficava a mais ou menos 100 metros da igreja. E eu fui então, me apresentei aos diáconos, 2 diáconos lá, que lá estavam, e eles então começaram a conversar, enquanto me conduziam àquela congregação, que ficava a mais ou menos 100 metros da igreja, uma igreja muito grande, e eles conversavam assim: nós não podemos deixar que os meninos da comunidade venham e se misturem com os meninos da igreja. E me pareceu que eles construíram aquela congregação para que os pobres ficassem no lugar deles. E a igreja tinha esse objetivo, de trabalhar com pessoas ricas. E quando eu olho para o texto da palavra de Deus, essa primeira igreja, a igreja em Jerusalém, eu fico pensando que a igreja é uma utopia possível. A igreja é uma utopia possível, pois ela sinaliza mesmo uma vivência diferente, é uma proposta diferente de tudo que está na sociedade. Mas, em particular, neste momento antigo, isso era muito presente. A igreja de Atos dos Apóstolos, no primeiro século, ela era uma proposta muito clara de tudo diferente da sociedade que essas pessoas, os apóstolos, viviam. Primeiro, uma coisa que é muito clara para mim, que obviamente não existe igreja sem gente. E essa igreja aqui, ela não tinha milhares de pessoas. O apóstolo Pedro, lá no capítulo 2, segundo a gente já ouviu, pregou e várias pessoas se converteram, mas no capítulo 1 mostra a igreja que tinha 120 pessoas e mais os discípulos. E é muito interessante porque quando a gente olha as igrejas imensas, as mega igrejas, a gente percebe que talvez, não sei, a proposta de Deus não seja exatamente essas mega igrejas cheias de poder. Porque nessas igrejas a gente tem uma dificuldade muito grande de ter o que tinha nessa igreja aqui, que era comunhão. Muito obrigado. E aí é interessante que na igreja, então, de Jerusalém, a gente olha uma coisa que eu posso chamar de uma revolução cristã. O que a fé cristã pode trazer ao mundo, a mudança que pode realizar, vem através dessa utopia possível. Estou chamando assim de utopia, não no sentido de que é algo fantasioso, que não existe possibilidade, mas utopia na expressão da esperança, da possibilidade de uma nova maneira de ser, uma nova maneira de existir.
uma visão da sociedade projetada como um ideal, uma meta, um novo jeito de viver e de ser. O que Lucas enxerga em Jerusalém, então, é essa meta final. A igreja de Jerusalém é um ideal para todas as comunidades espalhadas no mundo afora. E esta utopia se mostra através de sinais marcantes na vida da igreja, que evidenciam algo novo na sociedade, tanto judaica quanto greco-romana. E é interessante porque Lucas, no Evangelho, ele fala muito de pobres. No Evangelho de Lucas, há sempre uma alusão aos pobres. E no Evangelho de Lucas, talvez seja o Evangelho que mais coloca em evidência a aproximação de Jesus aos mais pobres. Mas é interessante que aqui no livro de Atos não existe a palavra pobre. Não existe a palavra pobre e não existe a ideia de pobre aqui no livro de Atos. Mas eu queria dizer só para vocês que a proposta de igreja em Jerusalém, ela foi tão revolucionária porque ela pressupõe que a igreja é um lugar de ricos e de pobres. Não tem como a gente pensar uma igreja só de ricos, como também não tem como, segundo a Bíblia, pensarmos uma igreja só de pessoas pobres. A igreja é um lugar onde ricos e pobres, segundo a representação da igreja de Jerusalém, e não somente essa igreja, mas também as outras igrejas paulinas, Coríntios, por exemplo, tem uma situação lá na ceia do Senhor, no capítulo 11, onde Paulo repreende a igreja, e vocês sabem muito bem por que ele faz isso. Ele repreende porque os magicos chegavam e comiam tudo. A ceia não era essa ceia que nós fazemos, mas era uma refeição muito grande. E os ricos vinham e comiam tudo. E o apóstolo Paulo está dizendo, por que vocês não comeram lá antes? Vocês têm o que comer, os pobres não têm o que comer. Esse lugar é o lugar onde se alimentam. E o apóstolo Paulo depois, então, começa a falar da ceia do Senhor. Mas quem eram os ricos, então, no tempo dessa igreja de Jerusalém? Os ricos eram os grandes proprietários de terra. Os grandes proprietários de terra. André Rebouça um dia disse assim, quem tem terra tem poder. A compreensão lá dos irmãos Rebouças é que quem tinha terra tinha poder. Talvez tenha sido por isso que em 1850 criou-se a lei da terra para tirar a possibilidade dos negros e mais pobres terem terras neste país. Porque quem tem terra tem poder. E a terra, então, era a fonte econômica, a fonte de prestígio, era a fonte política. Então, a aristocracia agrária não morava no campo, ela só sugava do campo. Esta aristocracia morava na cidade e exercia o poder político na cidade, existia o poder econômico na cidade, embora fosse um grupo muito pequeno no tempo de Atos. Cerca de 1.000 pessoas, mais ou menos, eram os mais ricos. Haviam também os aquites, que eram os cavaleiros. Eles eram cerca de 50.000 pessoas, que eles eram classe média, assim, né? Mas eles tinham um poder, tinham regalias também. Havia os senadores, havia também a nobreza de uma certa burguesia da nobreza, de pessoas que eram privilegiadas também, que tinham o
poder político, que tinham também um pouco de poder econômico. Esses eram os ricos. Havia um grupo moderado, que eram os comerciantes, os artesãos, os transportadores, os marinheiros, os armadores. Essas pessoas faziam também parte dessa pequena burguesia e eram diferentes desses grandes ricos, mas eles tinham também um certo poder. E, por fim, havia também os pobres. E os pobres, a palavra pitoquirós, os pobres eram os mendigos. Os pobres eram extremamente pobres. Eram pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza. Cegos, aleijados, pessoas velhas. As crianças eram consideradas assim. Os abandonados, mulheres abandonadas, viúvas, doentes, pessoas desempregadas, débeis mentais, biscateiros, gente que trabalhava com os serviços informais, construção civil, transportadores de água. Essas pessoas eram consideradas os pobres. Havia também os malpagadores. Esses malpagadores, eles se colocavam no trabalho de semi-escravidão para poder pagar as dívidas. E os escravos, que por causa de alimento, de teto, eram escravizados e perdiam então a sua liberdade. Então essa era a ideia que se tinha no mundo antigo. E no mundo antigo, tanto romano quanto grego, esses grupos não se misturavam. Não se misturavam. Quem era rico e continuava rico, continuaria rico. Quem era pobre, também era sistema meio de casta, continuaria pobre. Depois disso foi crescendo, se desenvolvendo na nossa sociedade, né? Daí apareceu um tal de Augusto Comte, que confirmou que era exatamente isso, né? É os estamentos, o pobre tinha que continuar pobre, ele não podia mudar a sua situação, né? Aí surgiu um irmão chamado Karl Marx, e disse, opa, tem algum problema aí. E eles fez uma sugestão diferente e a gente conhece sobre isso um pouco. Mas, meus queridos irmãos, Lucas, quando fala de pobre no Evangelho, ele está se referindo a mendigos, a pessoas que não tinham nem condições de comprar pão, pessoas que não tinham condições de alimentar. Por isso é extraordinário o livro de Lucas, porque Jesus Cristo se aproxima justamente desses. Jesus Cristo come com esses. Jesus Cristo se relaciona com esses mais pobres. Imagina isso. Imagina a revolução que Jesus Cristo fez com essas práticas quando esteve lá. Os religiosos ficavam nervosos de ouvir, os poderosos também, porque ele estava mudando a lógica. E aí, então, a gente chega em Jerusalém. Como disse, há ricos na comunidade de Jerusalém. O próprio Lucas fazia parte dos homens livres. Lucas era rico. Barnabé era um homem rico. Ananias e Safira, que usaram do seu dinheiro de forma errada, segundo a visão da comunidade, eram pessoas ricas. Existiam pessoas relacionadas aos romanos que faziam parte da comunidade, que haviam se convertido. Então, o problema não é ter rico na comunidade. A comunidade tinha pessoas ricas. Há sinais claros da presença de pobres também na comunidade de Jerusalém. Tanto é que a gente lê no texto que aqueles que tinham necessidade, cada um segundo a sua necessidade, recebiam ajuda. E era uma proposta não só de igualdade, mas de equidade. Porque quem tinha menos recebia mais. A intenção
dessa comunidade era produzir algo totalmente diferente da proposta daquela sociedade. A comunidade era urbana. Lucas fala sobre gente que vive, então, como a gente já disse, na cidade de Jerusalém, e no seu evangelho ele sempre está reportando aos mais pobres, que são gente exploradas também na cidade. Qual é a solução dos Atos dos Apóstolos ao problema dos ricos e pobres? Uma coisa simples: a comunhão. A comunhão, a koinonia. Você já viu essa palavra? A koinonia. No livro de Atos, não, como disse, não aparece a palavra pobre, e o escândalo da distância entre ricos e pobres foi totalmente superado através da comunhão. Entre os cristãos, já não há mais ninguém que passe necessidade, porque os ricos mantêm os pobres. Os pobres encontram segurança na comunidade de fé, porque os ricos estão distribuindo seus bens. Compreenderam que foram abençoados, portanto, precisavam dividir. Entre os gregos, então, existia esse ideal de que a comunhão de bens era entre os amigos. Na comunidade de Qumran havia uma comunidade muito interessante. Estive lá perto do Mar Morto e a gente viu lá a comunidade, lá algumas construções, e tinha um amigo nosso peruano, o Juan Barreda, que ele ficou extremamente emocionado porque ele pesquisava isso no seu doutorado de 6, 8 anos, e ele começou a falar as cavernas, onde ficavam todas as coisas, e aqui a gente teve uma aula maravilhosa ali, através dele. Mas essa comunidade de Qumran, ela existia a comunidade, distribuição de bens entre os monges. Aí vem a igreja e diz assim: a comunidade cristã tem que ser diferente. A igreja tem que ser diferente. Vamos distribuir os bens a todas as pessoas, independente de quem sejam, todas as pessoas que realmente precisam. Portanto, a igreja, meus queridos irmãos, é um sinal do reino de Deus. Se a igreja está favorecendo um desejo tremendo por riqueza e por poder, ela está cada vez mais distante da sinalização do reino de Deus. Se a igreja está com um desejo cada vez maior de ter poder, riqueza, e essa riqueza e esse poder não é distribuído na comunidade de fé, ela não sinaliza o reino de Deus, ela está produzindo outro tipo de escândalo. Nós, como igreja do Senhor, temos a alegria de participarmos de uma proposta muito diferente. A proposta de fazer com que as pessoas que estão à nossa volta percebam que vale a pena ser igreja. Se a igreja se torna uma instituição, valorizando mais a instituição que pessoas, ela deixa de sinalizar o reino de Deus. Graças a Deus aqui, nós estamos ajudando algumas famílias. Famílias daqui, famílias de fora. Não tem problema nenhum. Mas será que a nossa igreja, de fato, sinaliza o reino de Deus através da nossa comunhão? É muito bom pensar na nossa igreja. Eu estava pensando um dia desses aí, ouvindo o Francisco, pelo testemunho que deu aqui,
saber do Carlos, que era um morador em situação de rua, também está com a gente aqui. E, ao mesmo tempo, a gente tem gente terminando o doutorado, a gente tem doutores aqui. Isso é igreja. E aqui, todos nós somos iguais. Temos funções diferentes. O pastor tem função diferente. Mas o pastor não é superior a vocês. O pastor é igual a vocês. Ele tem outras responsabilidades. Mas nós somos igreja. E igreja, como disse o apóstolo Paulo, pensando lá no corpo humano, como a gente leu, nós somos membros desse corpo. Portanto, em comunidade, nós precisamos estar atentos a um membro do corpo que possa estar doente. Algumas pessoas não têm vindo à nossa comunidade. Às vezes eu tento falar com um, com outro, nem sempre obtenho resposta. Mas eu queria também que vocês, que fazem parte dessa comunidade, fazem parte dessa comunhão, dessa koinonia, estejam comigo atentos para ver se nós achemos membros do corpo que está enfermo, está precisando da nossa ajuda. Hoje em dia nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Estava eu e a Eulália conversando com um grande amigo, pessoa querida, e essa pessoa estava falando que o cristianismo está mudando. Então, a gente tem que entender que a gente não tem que ter a fé da nossa de criança e que a gente pode ter uma outra maneira de crer, flexibilizar um pouco e tal. E eu fiquei ouvindo ali e debatendo com ele, né? Mas depois eu fiquei pensando como a igreja aqui, que se baseava na doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos era simplesmente isto: Jesus Cristo veio ao mundo, é um plano de Deus antes da fundação do mundo. Jesus Cristo veio ao mundo porque o homem pecou, e os apóstolos enfatizavam: Jesus Cristo morreu, ressuscitou e vive está. E aí, então, a gente não pode deixar de nos agarrar nessa verdade. Porque parece que a gente está vivenciando um tempo de uma fé maleável, uma fé gelatinosa, onde a gente crê parte, outra parte a gente não crê. E a gente fica assim, indo para um lado e para o outro. Eu não vou desrespeitar a outra religião. De forma alguma eu vou defender a outra religião. Mas eu não preciso quase dizer que eu creio naquilo que eles creem. Não preciso. Eu, Marco Davi. Eu vou defender a liberdade religiosa nesse país. Na verdade, eu vou defender a laicidade nesse país. E há uma diferença muito grande entre laicismo, laicidade e fundamentalismo. Laicismo é a ideia da presença constante da ciência e da razão em detrimento da fé. O fundamentalismo é o contrário. É o valor profundo da fé em detrimento da ciência, em detrimento da razão. A laicidade é o equilíbrio. Eu quero ver, sim, um Estado laico,
mas o Estado laico, para que eu veja isso, eu não preciso fragilizar a minha fé no Cristo que morreu numa cruz por mim, ressuscitou e vive está e que voltará. Eu creio nisso e vou continuar com isso, e isso não é desrespeito a outra religião. Não preciso fazer isso. Agora, o que a comunidade de fé de Jesus no Brasil está sinalizando? Essa é uma outra questão. E aí, particularizando a gente, o que a nossa igreja brasileira sinaliza através da comunhão? Que alguns aspectos aqui da igreja de Jerusalém se tornem uma realidade para nós. Nós estamos em outro tempo e a gente tem que aprender a ler a Bíblia o texto no tempo em que ele foi escrito. A gente está em outro tempo, em outro momento. Mas como a gente pode sinalizar alguns pontos desta comunidade na nossa realidade? Fique essa pergunta para a gente. Que a gente diga, o que eu posso fazer ou ser para que a nossa igreja brasileira, para que a minha comunidade de fé, a comunidade de fé que eu escolhi ficar, o que eu posso fazer para que ela tenha cada vez mais comunhão e sinalize os valores do reino de Deus? A igreja é lugar para gente que pensa até politicamente diferente. É esse o lugar da igreja. Talvez você diga, meu Deus, eu tenho que suportar um fulano que pensa daquele jeito, que é de extrema direita ou qualquer coisa do tipo. A igreja também é um lugar até para suportar a gente que é de extrema direita. Mesmo que a gente ajude ele a se converter. Mas a igreja é o lugar onde pobres e ricos, negros e brancos, amarelos, todos nós fazemos parte. E louvado seja o Senhor por nossa igreja brasileira. Lucas mostra então em Atos que é o começo de uma transformação anunciada por Jesus, realizada na comunidade de fé. Tudo que ele viu no Evangelho, junto na vida de Jesus, quando ele escreveu, da pesquisa que ele fez, ele então pôde ver acontecer, se materializar no início dessa igreja. A igreja então anuncia uma nova norma, um novo padrão, uma nova proposta para a sociedade. Que nossa igreja seja um instrumento do Senhor para anunciar uma nova proposta para a cidade do Rio de Janeiro, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?